Então eu vou tentar gravar a aula, não sei se eu vou conseguir direito, porque o meu tripé ainda está dentro do auditório, preciso pegar a chave para poder pegar ele. Preciso da atenção de todos, todas e todos, sem exceções. Como vocês sempre sabem, eu não preciso fazer as explicações de sempre. Temos pressa porque vocês estão muito atrasados, tá? A gente viu semana passada iluminismo, tá? E agora, eu falei que o iluminismo é um movimento teórico e que a gente ia começar a ver práticas, ou seja, algumas de suas ideias entrando na prática, tá? Ou seja, como a gente vai ter o fim do antigo regime, daquela estrutura social, e o fim do absolutismo, aquela estrutura política, beleza? A gente vai tratar hoje história britânica, basicamente, tá? História britânica é um negócio legal de se tratar em sala de aula. Em primeiro lugar, porque a maioria de vocês já viram alguns filmes, a gente tem muita influência de cultura britânica. O que foi, Pedrão? Você está aí parado? Você está para abrir a porta? Você é um bom porteiro, Pedrão. Investe na carreira. Vamos, meu Deus. Bom dia, vambora. Bom dia. Não precisa copiar, tira foto depois, beijo. Pode fechar, chega. Ei, sentou e fez silêncio para eu continuar, gente. A aula de hoje, então, é sobre as revoluções inglesas. Ou seja, é mais de uma. O que é uma revolução, pessoas? Mudanças drásticas e profundas. Sempre. A gente sempre que vai falar de revolução, e agora a gente está entrando na era das revoluções, a gente está falando de mudanças que vão acontecer nos panoramas daqueles países. Então, para eu poder falar sobre as mudanças, eu preciso contextualizar um pouco para vocês algumas características específicas daqueles países. Se estamos falando do absolutismo inglês, a gente precisa entender como ele se praticava. O absolutismo não é um regime de poder onde o rei tem todo o poder para si. Acontece que na Inglaterra não vai acontecer exatamente assim, tá? Em 1215, o rei João Sem Terras. E aí a gente tem que fazer um pequeno intervalo para poder explicar uma coisinha para vocês. Você sabe o que é um epíteto? Epítetos são esses nomezinhos que vêm depois do nome do rei, um títulozinho. Eles eram geralmente ou elogios ou deboches. Elogios como Ricardo Coração de Leão, Luís o Piedoso, e alguns eram zoeiros como Carlos o Calvo, Pepino o Branco, Pepino é o nome do cara, João Sem Terras, tá? Por que Sem Terras? Porque ele tinha perdido uma série de territórios que ele tinha, se eu não me engano, dentro da França. Quando ele perde territórios que eram terras dele, ele é o João Sem Terras. Beleza? Segunda coisa que eu vou explicar para vocês, por algum motivo que eu nunca consegui entender, a gente traduz os nomes das famílias reais inglesas. Quem é o atual rei da Inglaterra? Carlos. Não é Charles. Por muito tempo se falou o príncipe Charles, porque eu nunca entendi. O ex-marido, o viúvo da Lady Di, se bem que ela se tinha separado, não é bem viúvo, né? Então, por exemplo, aqui, quando você for procurar em inglês ou em algumas coisas, você vai encontrar o quê? John, Charles, Jane, certo? Só que no Brasil a gente traduz, faz parte. Então, em 1215, o João Sem Terras passa por um conflito interno que é chamado de Guerra dos Barões. E aí ele perde apoio da nobreza. A nobreza assim pressiona para que ele tenha que assinar um documento chamado Magna Carta. A Magna Carta, na prática, vai limitar os poderes do rei. Sempre que ele precisasse declarar guerras ou aumentar impostos, ele precisaria do apoio dos nobres, certo? Com o tempo, esse apoio dos nobres
se transforma em um sistema de câmaras, um parlamento. E aí você vai ter a Câmara dos Lordes, que é composta pela alta nobreza e pelo clero, e a Câmara dos Comuns, que é composta pela baixa nobreza e pela burguesia. Beleza? Então, se um rei na Inglaterra precisa fazer algumas ações, ele tem que ter apoio do parlamento. Todo mundo entendeu isso? Isso desde 1215. Outra característica específica que a gente vai ter na Inglaterra é que desde 1534 você tem um ato de supremacia. E aí eu preciso relembrar a vocês sobre o movimento protestante. A cisão que existe dentro da religião, que gera as igrejas protestantes, como a igreja luterana, a igreja calvinista, que é o movimento evangélico em geral, vem dessa descendência, certo? Na Inglaterra surge a igreja anglicana. Anglicana, que vem de anglo, que é o prefixo de britânico de inglês, beleza? Quando a gente está falando de uma língua inglesa, a gente está falando de anglo, anglicismo, por exemplo, beleza? Anglicana, igreja inglesa. E aí, pelo ato de supremacia em 1534, o rei passa a ser também chefe religioso da igreja. Todo mundo entendeu isso? Então, ao mesmo tempo que ele tinha um poder limitado, ele também tinha alguma potencialidade maior dentro do poder religioso. Beleza? Essa é a estrutura que a gente tem. O auge do absolutismo monárquico inglês vai se dar pelo reinado do Henrique VIII, que é quem faz esse rolê aqui, e da filha dele, Elizabeth I. Vocês já ouviram falar da Elizabeth? Ela é a primeira, que morreu ano passado, é a segunda, tá? Tem vários filmes sobre a Elizabeth. Então, a Rainha Vitória vai ser bem mais pra frente, que aí você vai ter o período vitoriano. Aqui a gente está falando de período elizabetano. Repara aqui, 1558, 1602. Não é o período em que a gente está tendo o comércio do Novo Mundo, o comércio com as Índias. Então é um período economicamente favorável. A Elizabeth vai então não precisar, ela não vai necessitar do parlamento. Ela não precisa aumentar impostos, ela está ganhando dinheiro no comércio. Ela está investindo em uma série de ações. Estão entendendo isso? Então ela não entra em conflito com o parlamento. Como é que outros reis vão poder governar a Inglaterra? Às vezes com negociações, dando título, dando terras. Às vezes você vai ter um rei mais carismático que não vai ter tanto problema com o parlamento por causa disso. Então você vai ter esse Bill of Rights, essa Magna Carta, limitando o poder do rei, mas cada rei vai agir de uma determinada maneira. A Betinha vai trabalhar com essa política econômica. Ela também era grande proprietária, então se ela precisasse, ela vendia terras, ela comprava terras, ela tinha as próprias negociações. Beleza? Durante o regime dela também vai acontecer algo muito importante, que são os enclosures, os cercamentos. Hoje, um princípio iluminista que é praticado é a ideia da terra como propriedade privada, não é? Hoje, toda a terra tem um dono. Você vê um terreno baldio, às vezes tem uma burocracia, a família morreu, não paga imposto, é uma briga entre primos, mas tem dono, não tem? Até esse período aqui, você tinha muita terra sem propriedade. As terras eram do rei, mas aí você tinha campos para poder caçar, você tinha áreas de uso comum. Beleza? Nessas áreas de uso comum, pequenos proprietários, gente pobre e campesina que vivia no interior, usava essas terras de uso comum para complementar a própria alimentação. Então, uma fazendinha lá no interior, o camarada chegava e caçava um coelho. Estão entendendo? Vou ler. A Elizabeth começa a política de cercamentos que vai transformar essas terras em propriedade privada. Com isso, você vai ter dois movimentos na Inglaterra. Primeiro, a construção de uma... Construção não.
reserva de território para a criação de ovelhas. Ovelhas vão produzir lã, que vão permitir a indústria têxtil passar pela Revolução Industrial, que já vem aí na nossa sala de aula, beleza? Outra coisa aqui, essas famílias que complementavam a renda dentro do território dessas áreas comuns, vão às vezes passar fome, vão ter problemas. Então o que elas começam a fazer? Migrar para os centros urbanos. Você vai ter ao mesmo tempo dois movimentos acontecendo: reserva de terra para construção, para criação de ovelha, e deslocamento de mão de obra para os centros urbanos. A Revolução Industrial vem aí, beleza? Vou relembrar isso aqui quando a gente estiver lá na aula de Revolução Industrial. Elizabeth fica conhecida como Rainha Virgem. Eu estava lá para verificar? Não estava. Posso garantir que ela era virgem? Não ponho minha mão no fogo por ninguém. Porém, não teve filhos. Não vou entrar na fofoca. Não teve filhos, não deixou herdeiros. Beleza? A dinastia que ela fazia parte era a dinastia Tudor, no poder desde a Guerra das Duas Rosas. O que é a dinastia? É um conjunto de descendência familiar. Quando um rei morre e ele não deixa um herdeiro, os nobres se reúnem e vão analisar quem é o parente mais próximo. Geralmente esses parentes eles vão dizer: opa, eu sou primo. Aí o outro fala: não, eu também sou primo. Aí você é de primeiro grau, ele é de segundo. Quem vai assumir é o de primeiro. Entendeu? Quem vai assumir é quem molhou minha mão também, que acontece. Nesse caso aqui nem é isso. Quem assume o poder é uma dinastia de reis escoceses que a gente chama de Stuarts. Beleza? Sai a dinastia Tudor, entra a dinastia Stuart. Tá? Os Stuarts começam seu reinado com Jaime I. Jaime I já tem alguns problemas com o parlamento, mas não chega a exercer. Porém, no reinado do filho dele, Carlos I, você tem uma tentativa dele exercer na prática o absolutismo. Ou seja, Carlos I tenta recusar a Magna Carta. Ele tenta se colocar acima do parlamento. Tenta fazer um aumento de impostos. E aí o que você tem nesse momento já acontecendo? Aquelas ideias iluministas fervilhando. Dentro dessas ideias iluministas se questionava a estrutura social hierarquizada, onde somente alguns tinham acesso ao poder, e o regime de política onde um homem, o rei, tinha o poder total. Beleza? Com o fervilhar dessas ideias e o rei tentando agir contra o parlamento, estoura dentro da Inglaterra uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É quando o Capitão América... Não, não é isso. Guerra civil é quando você tem dois elementos, dois grupos de uma mesma nação lutando entre si. Por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia é uma guerra civil? Não, porque você tem dois exércitos lutando um contra o outro, certo? Você tem a guerra civil, por exemplo, como a guerra de secessão dos Estados Unidos, que a gente já vai falar, norte contra sul, é uma mesma nação. Vai sair um filme agora, americano, chamado Guerra Civil, com o Wagner Moura fazendo o papel principal, tá? Um dos papéis principais. E o trailer parece ser maneiro, mas isso não tem nada a ver com a aula. Essa guerra civil aqui... Hã? Não entendi. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Wagner Moura? O Capitão Nascimento. Pede pra sair. Mais ou menos assim, literalmente. A guerra civil, então, vai ser uma guerra entre o rei contra o parlamento. Esse rei vai ser representado pelo exército dele, o exército real. O exército real estava submisso à ideia de nobreza. Como é que funciona na nobreza? Quem lidera é quem tem o cargo mais alto, quem tem o título mais importante.
Então estamos aqui no Exército Real, tá? Luiz Guilherme, tá? Luiz Guilherme é um baita guerreiro, inteligente que só, tá? Estrategista, fodão, consegue ganhar guerras, lutador. Eu sou o barão de Rondas Vanderbilt, não sei merda nenhuma de guerra. Quem vai liderar o exército? Eu. Porque o mais importante era título. Dentro da estrutura nobiliárquica, que inclusive está sendo questionada pelo iluminismo, você tem essa questão da condição de nascimento sendo mais importante. Beleza? Em contraposição, o exército do parlamento não vai ter isso. Vocês lembram em filme que algumas pessoas usavam aquela peruquinha? Já viu o filme que o nobre usa aquela peruquinha ridícula? Aquela peruquinha era uma prática comum na Inglaterra, não é nem a grande não, você está pensando no Palácio de Buckingham. Eu estou falando de filme que o camarada usa uma peruca branca assim, às vezes tu vê até hoje em judiciário, uma peruquinha branca, sabe? Essa peruquinha branca era uma expressão de títulos nobiliárquicos, de títulos de nobreza. Beleza? A galera do parlamento não obedecia a condições de nascimento. Automaticamente não usavam a peruca, por isso eles ficam conhecidos como cabeças redondas. Essa é uma das teorias, uma das mais aceitas, é a que eu acho mais legal. O exército dos cabeças redondas era liderado por um estrategista militar, um cara chamado Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, grande lutador, grande guerreiro, grande estrategista, contra o exército do rei, que era orientado por uma visão imobiliária. Quem vai vencer? O exército do rei vence. Perdão, desculpa. O exército do Oliver Cromwell vence. Win, tá aqui, ó. O exército do Oliver Cromwell vence. O rei é executado em 1649. Então a gente parte dessa condição de absolutismo para o rei em 49 sendo morto. Porém, quem assume o poder nesse momento é o Oliver Cromwell. Durou quanto tempo essa guerra? A guerra de 649, eu acho que é um ano mais ou menos. Eu tenho que pegar a data. Ele é executado em 49 mesmo? Foi um ano. É. E os donos da loja continuam sendo cabeça redonda? Então, muitas guerras não duram tanto tempo assim não. A gente tem guerras mais lentas quando a gente tem grandes exércitos parados um contra o outro. Tá? Por isso que em 14, quando a gente chegar lá na Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver o choque que vai ser. Tá? Só que o Cromwell, ele vai instituir uma ditadura personalista e carismática. Ou seja, ele vai exercer o poder através do seu carisma, um cara experimentado no campo de batalha, um cara que venceu, um cara que defendeu as ideias do parlamento contra esse tirânico rei da família Stuart. Entenderam, seu André? E aí ele lá, trajado nesse carisma todo, vai exercer um único período da história inglesa até hoje de república. Beleza? Que a gente chama de República de Cromwell ou República Inglesa, já que é a última, tá? Nesse período, tá? O principal ato que ele vai implementar é o que a gente chama de Atos de Navegação de 1651. Presta atenção que isso vai ser importante para sempre. Os atos de navegação vão determinar que somente navios de bandeira britânica podem comercializar nos portos ingleses. Ou seja, se a Portugal, se a Espanha querem comercializar com a Inglaterra, o navio não pode chegar no porto e falar buenos dias, e eu estou acá para comercializar com nós outros. Não pode, não dá para fazer assim, porque tem que ser um navio britânico. Então, a Espanha tem que comercializar com algum navio britânico, com alguma companhia de comércio britânica que vai levar para a Inglaterra. Isso vai favorecer o comércio marítimo e favorecer a indústria naval britânica, que vai gerar o maior exército náutico do mundo até a Primeira Guerra Mundial.
Eu estou falando que de 652 se construía essa frota que vai perdurar até o início do século XX. Não é pouca merda. É. Para você ver, quando a gente for ver lá Napoleão não pode invadir a Inglaterra. Por quê? Porque a marinha britânica é insuperável. Beleza? Isso foi importante, tá? É verdade, a Inglaterra estimulava o modelo de pirataria. Depois ela também vai caçar ou piratas de outras nacionalidades. Tá? No início do processo de exploração do novo mundo, inclusive ela investia através do que é chamado cartas de bolso. Ela pegava um navegador, às vezes pirata, e dava para ela uma autorização real, que é essa carta de bolso. E aí aquele cara deixava de ser pirata para ser um corsário. Daí vem a estrutura. O One Piece ele se baseia em muita coisa desse período. Inclusive o nome Batalha de Trafalgar gera o Trafalgar lá. Tu vai ver, o Barba Negra original tinha o mesmo nome, era não sei o que, Edward Newgate. Era o Barba Negra original, a Barba Branca. Tem vários nomes que ele vai usar, tanto na história oriental quanto na história ocidental. Tá? Outro gênio. Bora, continuando. O Cromwell tenta manter o poder na sua descendência. E quando ele morre, nomeia o filho. Antes de morrer, obviamente, né? Ele nomeia o filho para dar continuidade ao poder. Só que Crowlerzinho, né, o filho dele, não era um cara experimentado no campo de batalha. O que houve? Perdi. Tá se perdida? Não, eu quero. Eu tô gravando. Crowlerzinho, ele não era um cara experimentado no campo de batalha. Ele não era um cara que tinha o carisma, que conseguia se manter o poder. O parlamento se une, depõe ele em 60, e aí a gente tem o retorno da dinastia Stuart. Como é que esse retorno da dinastia Stuart vai acontecer? Com o filho do cara que tinha sido morto. Carlos II vai assumir o poder. Desculpa, se meu pai foi morto pelo parlamento, quando eu assumir o poder, eu vou ficar pianinho, eu vou ficar no sapatinho. Depende, né? Se ele foi inteligente. Exato. Não chega a ter grandes conflitos. Lá para o finalzinho do governo dele, você começa a ter uma dúvida sobre sucessão. Quem deve assumir o poder depois de Carlos II era o filho dele, Jaime II, que era católico. Qual é o problema de ser católico, gente? Eu não falei que o líder britânico também é o líder da igreja anglicana? Como é que o católico vai ser líder da igreja anglicana? Anglicana, a igreja da Grã-Bretanha. Beleza? Ou seja, você tem uma questão de sucessão a partir desse momento. Jaime II chega a assumir e ele também tem conflitos com o parlamento. Na medida que ele assume e começa a ter problemas com o parlamento, o que você vai ter? O parlamento tenta fazer uma estratégia diferente para poder assumir o poder. O que ela vai chegar? A filha de Jaime II, Maria I, era casada com Guilherme de Orange. Luiz Guilherme. Eu não falei que os nomes eram traduzidos. Guilherme, que nome em inglês? Luiz. Porque é todo Luiz diferente. João é John, Carlos é Charles, Jaime é Jamie e Guilherme. William. Luiz William. Eu sou William. Luiz que é o nome legal, francesa. Louis William. É uma mistura. Então, a questão é que o William aqui é estrangeiro, é como você teve, eu conheço Jamie, Mary.
Não tem gente que bota o nome americanizado? Tira. Mas o William é W, Sim, eu sei, mas é porque isso aqui. Isso vem do original aqui, gente. O inglês, ele é do mesmo tronco linguístico das línguas do norte da Europa. Por isso que tem muita semelhança com o nosso, certo? Se você for ver, William, do original alemão, você vai se definindo assim, vai se diferenciando até chegar em William. É meio bizarro e Guilherme Bendito. Beleza, gente? A rainha, a filha do rei, era casada com Guilherme de Orange. Orange, o que é Orange? Laranja. Que país que vocês lembram quando a gente fala de laranja? Qual país joga de laranja? Na altura do campeonato vocês já sabem que é Países Baixos. Então, o Guilherme de Orange, da família real de Orange, ele era um protestante. Os holandeses são protestantes. E aí, a gente não quer o rei que é católico e está implicando com a gente. Chegam pro genro dele, fala assim: ei, Guilherme, beleza? Quer ser rei? Só tu fazer o que a gente manda aqui e você vai ser rei. Você não vai mandar, mas você vai viver no luxo, na riqueza e todos os seus descendentes. É nessa vibe, entendeu? E aí você vai ter o que é chamado de Revolução Gloriosa. Por que a Revolução é gloriosa? Porque ela não tem guerra. Ela é uma revolução maravilhosa, uma revolução na maciota. Sai daí, sai. Jaime, saco cheio de vocês, chatão, sai. Vai entrar pelo gel aqui. Beleza? Entenderam mais ou menos isso? Guilherme, no poder, vai assinar um documento chamado Bill of Rights. O Bill of Rights é um documento que vai limitar definitivamente o poder do rei. O rei deixa de ter uma função executiva para passar a ter uma função de representatividade apenas. É só imagem. Ele vai ser chefe de Estado, não de governo. Ele vai ser importante, o rei é importante. E se você for ver, as estruturas britânicas mantêm esse rei com importância, mas não administrativa. Então aqui o parlamento se reuniu, o próximo primeiro-ministro vai ser o Pedrão. O Pedrão tem que ir lá no rei, para o rei falar: vai ser você mesmo, isso aí, vai, Pedrão. Pode ir. O rei não vai dizer que não, mas ele precisa aprovar, porque tem todo o rolê ainda meio que quase esotérico, ritualístico da monarquia britânica. Beleza? Ou seja, é a partir do Bill of Rights que a gente vai ter definitivamente o fim do absolutismo na Inglaterra. Aí você tem um novo regime que a gente vai chamar de monarquia constitucional, onde o rei continua existindo, mas sendo mais figurativo, e o poder executivo é exercido pelo primeiro-ministro, que é escolhido dentro do parlamento. Até hoje a Inglaterra é assim. Beleza? Agora, isso aqui representa também a ascensão da burguesia britânica ao poder. No poder, a burguesia britânica consegue fazer determinadas ações que vão desembocar na primeira Revolução Industrial e vão consolidar sua hegemonia econômica. Todo mundo entendeu a aula de hoje? Foi tranquilo? De boa? Alguém tem alguma dúvida? Onde é que é o fim? Onde está quem? Então,